Bem-vindos a mais um Chácara Talk, nosso podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o Chácara Talk de número 201. Depois de 2 semanas de recesso, nós retornamos com série nova de mensagens. Elefante na Sala. E para essa conversa eu estou com os meus amigos que tiveram à frente da pregação na nossa comunidade nesse final de semana. Paulo. Bom estar com você, Paulo. Tudo bom? Tudo jóia, Augusto, Hugo. Muito bom estar aqui de volta aí com vocês. E como o Paulo já deu o spoiler, a gente está com o Hugo também. É isso aí. Mais uma semana juntos. É bom estar com vocês aqui, com o pessoal aí nos ouvindo também. Coisa boa. E antes da gente começar a conversar sobre essa nova série de mensagens Elefante na Sala, a gente passou 2 semanas off porque eram mensagens avulsas, feriado, Dia das Mães... programações bem específicas da nossa comunidade. Inclusive a gente não teve reserva, mas nesse final de semana de início de série a gente voltou a ter a necessidade, mais especificamente para os encontros das 9 e 11 horas. Hugo, você que é o cara da recepção, e aí, explica o pessoal que está nos ouvindo o porquê da reserva. Fala, gente. Então, a reserva ela é muito importante por uma questão de segurança. Nós temos uma quantidade limitada de assentos no nosso auditório e eu sei que muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu não ligo de ficar em pé, assistir minhas crianças, tudo mais, mas o ponto crucial é a segurança. Então até nos primeiros meses desse ano, a gente estava tendo hiperlotação, inclusive na nossa sala de transmissão, mas por uma questão de segurança, eu reafirmo isso, por uma questão de segurança, a gente precisa fazer as reservas. Eu quero desafiar você que está ouvindo a gente, que é líder de grupo pequeno, instrua, explique o porquê da importância das reservas, você que participa do encontro das 9 e das 11, porque qualquer problema que nós tivermos ali, a gente não deseja que isso aconteça, mas caso aconteça, a nossa liderança é responsável pelo nosso auditório ali. Então, não se esqueça de fazer reserva. Se você vai convidar um amigo, algum parente, faça reserva para ele ou diga para ele fazer a reserva também. Assim a gente colabora com a nossa liderança, pode acolher as pessoas da melhor forma, com maior acolhimento, qualidade, tá bom? Então fica esse desafio para todo mundo. Chácara.org/reserva. Mas vai lá, Paulo. Eu tenho visto algumas pessoas, às vezes, falando assim, mas é só para quem é membro. Não, é para todo mundo, né? Então, uma pessoa que não é membro da comunidade, todos precisam fazer a reserva, podem fazer a reserva, né? Não é para um grupo específico. E é por tempo limitado também, né? Se Deus quiser, logo. Essa é a melhor parte, né? Graças a Deus. Tempo limitado porque novo espaço já está adquirido, as coisas que precisam começar já começaram a acontecer. Então, assim, a gente não está falando para você fazer a reserva porque agora vai ser assim para sempre. Não, é por um tempo limitado. Mas além de fazer a reserva, acho que tem um ponto importante aqui, né, Hugo? Hugo e Paulo, vocês são os pastores lá pela manhã. É que quando a pessoa fez a reserva, mas ela não vai mais, assim, cancele a reserva. Libere aquele lugar na sua reserva. Assim, você é a melhor pessoa para fazer isso e você faz do seu próprio celular. Isso ajuda muito a gente, especialmente para quem não conseguiu fazer reserva, a perceber ali na atualização do aplicativo, do próprio site, que existem ainda reservas liberadas, e ajuda a gente também da recepção, da integração como um todo, no acolhimento das pessoas e ter uma real visualização de quantos assentos, inclusive no domingo, vão acabar sobrando para quem chega, via de regra são os nossos visitantes sem a reserva, a gente poder acolhê-los com qualidade também. Legal. Então é isso aí, pessoal. Você que está nos ouvindo e quem não está ouvindo também, brincadeira, chácara.org/reserva. Não é para sempre, mas por enquanto é necessário por questões de segurança. Quando não vier, cancele a sua reserva. Lembrando que Barão às 9 horas não precisa de reserva e que Paineiras às 19 horas, que diga-se de passagem é o melhor encontro que a gente tem, também não precisa de reserva, ok? Não liguem para as risadas dos dois não, é o melhor encontro. Mas, gente, vamos lá. Elefante na sala. Elefante na sala. Que assunto, hein? Poeira debaixo do tapete. Dá para fazer uma série de outras falas bem tradicionais do nosso contexto aí que apontam para esse tipo de cenário, né?
Quando vocês ouvem uma expressão como essa, elefante na sala, o que vem na cabeça de vocês? Cara, na minha cabeça vem problemas que eu não quero mexer. Situações que eu sei que estão ali, mas eu quero muito que alguém resolva para mim, sabe? O tempo, Deus, um milagre, outra pessoa, situações que eu sei que vão ser chatas, que vão incomodar, problemas às vezes maiores do que eu consigo lidar, pelo menos na minha visão, né? Mas eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu não tenho disposição para resolver. Na minha cabeça eu penso isso. Assim, quem ouviu o Paulo no domingo pela manhã, até viu ele brincando assim que... por que uma série dessa? É só para complicar a vida de pastor, né? Porque às vezes a gente nem quer pregar sobre esses temas. Né? Exato. Mas e você, Hugo? Eu acredito, assim como o Paulo e a maioria das pessoas, que é um jargão que nós usamos, né? Poxa, tem um elefante na sala, vocês precisam resolver esse negócio aí, né? É um problema que as pessoas acreditam que o problema vai se resolver sozinho. Com os filhos, o filho vai crescer, vai amadurecer, vai largar droga, ou o filho vai largar tal coisa, ou o filho vai deixar de ser... Não. Ou o casal acredita que assim, poxa, não vou falar com meu marido, porque daí ele já vai brigar, já vai estressar, o homem e a esposa, melhor deixar do jeito que tá. E aí a família ou o casal, ou até mesmo em amizades, ou ambiente de trabalho, né? Existe o elefante ali. O problema tá ali. E a maioria das vezes as pessoas pensam que o problema vai se resolver sozinho, o que não é verdade. Né? Empurrar com a barriga, jogar a sujeira por debaixo do tapete, ele não se resolve sozinho, ele continua ali. E muitas vezes aumenta. Né? Nessa pegada de aumenta que eu queria compartilhar aqui. Porque a minha cabeça é muito imaginativa, então eu estou ouvindo as coisas, eu vou imaginando. Né? E aí quando eu ouço elefante na sala, na minha cabeça já veio uma família que adotou um pet. Assim, chegou pequenininho em casa. Aquele elefantezinho, fofinho, bonitinho, tá lá. E assim, eles vão dando comida para aquele bicho. E o bicho vai crescendo. Assim, chega uma hora que assim, não comporta mais. Tá inviabilizando a vida da casa inteira. E às vezes eu sinto que tem esse tipo de comportamento. Assim, não apenas pessoas que estão lidando com grandes elefantes que chegaram do nada dentro da casa. Elas estão lidando com grandes elefantes que foram cultivados ao longo do tempo dentro de casa. Então, e a gente começa a querer fingir que ele não está lá, porque é muito desconfortável reconhecer que a gente não apenas tem um elefante na sala, mas que foi a gente que cultivou esse elefante na sala. Né? Mas vai lá. Não dá para o outro cultivar o meu elefante. Eu estou cultivando o meu elefante ou é a nossa família que está cultivando o nosso elefante. E aí o desafio nosso é ter consciência. E a pergunta é como que eu vou, dependendo do tamanho, quanto menor melhor, para resolver logo. Mas querendo ou não, alguns elefantes eles vão querer virar no meio da sala e vai trombar em tudo e não vai dar certo. E eu acho que isso que vai ser muito legal dessa série de mensagens. Não apenas porque ela promete trabalhar temáticas assim, quentes, né? E com temas legais como casamento zumbi, parece vivo, mas não é. Não, porque ela está trabalhando temáticas que de fato são necessárias, que se tornaram elefantes na sala das nossas famílias. E as pessoas, à medida que ouvem o que Deus diz acerca desses problemas, elas não são apenas convidadas a reconhecer que o problema existe, mas elas são convidadas a lidar com esse problema a partir da sabedoria do Deus Criador. E lidar com um problema identificado cedo é mais fácil. Pegar um elefante pequenininho e tocar ele para fora, muito mais tranquilo. Agora, pegar um elefante que quase já não passa mais pela porta, vai dar sim mais trabalho. Mas ainda assim é possível a gente lidar com esses problemas, lidar com esses elefantes a partir da sabedoria do Deus Criador. Né? Então, a gente vai trabalhar vários desses temas. Se prepara, chame seus amigos, convida todo mundo. Vai ser muito bom, como já foi nesse domingo. Mas vamos lá. A gente começou essa série, vocês dois começaram falando desse tema. Casamento zumbi. Parece vivo, mas está morto. Não está vivo coisa nenhuma. O que veio na cabeça de vocês quando vocês olharam lá a escala de pregação que o Ricardo mandou e vocês falaram, vixe, eu não posso falar o que sobrou. Não posso falar, não, brincadeira. Eu pensei justamente isso. Eu não acredito que fizeram isso comigo e com o Hugo, cara. Como assim? A gente maldade, é tão legal, cara. né?
Poxa vida, que urim e tumim que eles usaram aí pra fazer esse sorteio, eu não entendi isso aí. Não, eu fiquei com frio na barriga, assim, até ontem, a hora que eu tava prestes a pregar, eu tava muito nervoso, assim, porque é um tema delicado, né, você entrar na intimidade das pessoas, né, uma coisa é você apontar caminhos, outra coisa é você colocar o dedo, às vezes, em feridas que as pessoas não querem abrir. Então, confesso que foi uma semana bem tensa, assim, de muita oração, por mim, pelo Hugo, para que Deus nos desse graça aí nesse sentido e a gente não perdesse o time do que Deus queria que a gente trouxesse, né? E também, assim, pelo menos da minha parte, acredito que com vocês também, eu primeiro tento olhar para minha vida e pregar para mim. Uhum. E aí, então, humildemente pregar para os outros, né? Porque eu já tive a sensação de estar num lugar onde tem alguém que está lá na frente falando e apontando o dedo para a comunidade, mas assim, e aí alguém podendo pensar, ou até mesmo eu pensando, poxa, mas como é que é a vida dele? Será que a família dele que está lá na frente, ou dela que está ali na frente, reflete aquilo? Será que não tem dificuldade? Será que é tudo as mil maravilhas? Como é que é isso, né? Então, pelo menos eu tento fazer esse exercício de, poxa vida, eu me encontro também nessas falhas, mas procurar arrependimento, procurar a obediência à palavra de Deus, que a gente colocou, todo casamento tem os seus desafios, né? E nós somos alvos da graça, mas antes eu preciso reconhecer isso para poder transmitir isso para a comunidade de maneira humilde, mas como Henry Nouwen dizia, né? Quem encontra o evangelho é como se fosse um mendigo que encontrou pão, mas a fonte do pão não está nele, e ele vai contar aos outros aonde é que ele encontrou pão, porque tem pão para todo mundo. Então, assim, se eu fui alvo da graça, como que a graça também pode alcançar as outras famílias, os outros relacionamentos? Mas, assim, eu sei que esse tema é um tema delicado e esse podcast talvez, assim, a gente toque novamente nesses pontos delicados dessa temática. Mas, assim, na prática de vocês, no dia a dia do ministério pastoral, de quem está lidando com gente, lidando com crise conjugal, quais são os hábitos, as atitudes que as pessoas acabam cometendo várias vezes sem perceber e que está fazendo com que esse elefante na sala vá crescendo de tamanho? De que um casamento que estava vivo, pouco a pouco vai morrendo. Eu percebo que, assim, casais, né, que eu já tive a oportunidade de aconselhar e que estão numa crise, assim, né, de continuidade ou descontinuidade no casamento, acho que algumas coisas que eu noto estão relacionadas à falta de diálogo, como eu falei ontem. Eu acho que as pessoas param de conversar, param de orar juntos, param de perguntar como foi o dia um do outro, param de se interessar também. Não apenas a falta de diálogo, mas a falta do diálogo mesmo, assim, do interesse, né? Do interesse em saber como está o outro. E isso vai gerando outros problemas, como falta de afeto, falta do toque, falta da gentileza, falta do carinho. E aí, muitos casais, às vezes, vem aquela questão dos filhos, né? Então, eu dou toque para o meu filho, eu dou atenção para o meu filho, eu dou carinho para o meu filho, mas eu esqueço do meu cônjuge. Eu acho que isso, muitas vezes, é um problema, né? O toque com o meu filho satisfaz, não na área da sexualidade, Sim, mas assim, enche o meu tanque de toque físico. E aí eu não tenho porquê dar pro outro, né? Entendo. Exato. E acho que também é a questão da falta da vida espiritual compartilhada, sabe? De um orar pelo outro, um orar com o outro, constantemente relembrar a aliança diante de Deus, as histórias da graça de Deus sobre a família. Então, acho que essa intencionalidade que a gente tentou falar ontem, às vezes elas vai se perdendo, né? Porque o casamento entra no modo automático. A gente já está casado, a gente vai tocando. Não, eu preciso continuar cultivando a amizade, o relacionamento. Eu costumo dizer assim, né, que as pessoas, elas mudam. Então, a Amanda com quem eu me casei há 18 anos atrás é outra Amanda hoje. A Amanda com quem eu me casei, ela gostava de Pepsi. Olha que coisa bizarra, ela gostava de Pepsi. E eu me lembro que um dia eu comprei, depois de assim, muito tempo junto, a gente estava numa lanchonete, eu já peguei o lanche que eu achei que ela gostasse, porque eu sabia, e o refrigerante que ela gostava, eu levei na mesa para ela. Eu falei, Amanda, tá aqui. Ela olhou e falou, Pepsi? Mas eu não gosto de Pepsi.
Tipo, como assim você não gosta de Pepsi? Quem é você, entendeu? Trocaram onde? Não, eu prefiro Abduziram Coca. minha esposa, né? Como assim prefere Coca? De onde que veio essa mudança, né? Você nem me contou? Exato. Tipo, a gente precisa continuar aprendendo, porque o gosto muda, a preferência muda. Então, essa ideia da conversa, da comunicação, do interesse mútuo, não pode se perder num relacionamento, pensando na mensagem de ontem, que é um relacionamento conjugal, o foco, né? Então, eu acho que essa questão do diálogo, do interesse e do afeto são áreas que eu percebo, assim, né? Como talvez as grandes áreas, assim, não são todas, né? Mas... Da minha parte, olhando para inúmeros e diferentes casos, quando um casal ele começa a se distanciar dessa forma, e aí a minha perspectiva é o que o Tim Keller fala. Qual é o pecado por detrás do pecado? Então, o pecado, e digamos que assim, o não diálogo, o não ter interesse, o não demonstrar carinho, o não respeito, é um pecado da margem, mas que todo mundo vê, que o casal vê. O ponto daí por detrás é qual é o pecado por detrás desse pecado. Então, muitas vezes, é a questão da competição entre o casal. E eu tô com ciúmes do meu marido, eu tô com ciúmes da minha esposa, porque ela tá indo melhor, ou ele tá indo melhor na carreira profissional. Por que ele tá se dedicando enquanto eu tô permanecendo em casa com os filhos nesse momento da vida? Ou então, questões que assim geram desconforto, uma certa raiva vai nascendo, e ao invés de eu sentar e resolver aquele problema e falar, cara, eu não tô gostando disso. Não tá legal, não tô me sentindo amada, não tô me sentindo amado, acolhido. Até às vezes brincadeiras que entre o casal um faz com o outro. E a pessoa ela vai falando assim, inconscientemente talvez, ela vai falar assim, poxa, eu não posso ser vulnerável, porque eu vou virar piada, vou virar brincadeira, né? E aí, esse distanciamento não sendo tratado vai gerando outros pecados dentro do coração. A raiva, a inveja entre o casal, enfim, e vai sendo guardado, e o distanciamento. Aí chega uma hora que a pessoa fala assim, não ligo mais também. Daí já esfriou. Aí é complicado. Tentando contribuir aqui com o assunto, eu gostei muito da expressão que o Paulo usou, assim, entra no automático. Para mim, o automático é muito perigoso. É quando você perde a atenção, você está andando de forma displicente, e isso é complicado. Esse tipo de forma é a forma onde você está lidando com coisas boas dentro do casamento, mas da forma equivocada. Filhos são coisas boas, dádivas de Deus para nós. Mas assim, porque você acha que os filhos são a única coisa boa que você está experimentando ali, você corre o risco de esquecer que o casamento aconteceu antes e de que ele vai perdurar para depois dos filhos, quando eles saírem de casa, e você está negligenciando o seu cônjuge. Trabalho é uma coisa boa, mas porque você tem uma meta de que, não, a gente quer fazer aquela viagem, inclusive juntos, com a família, e eu preciso ganhar tanto. Só que aí, até aquela viagem chegar, você, por conta do automático, negligenciou uma série de coisas. A gente teve pequenas discussões, mas elas foram tão pequenas. E a gente não conversou, a gente não parou para resolver. E quando foi ver, assim, essas pequenas discussões foram alimentando o elefante, até que em determinado momento um ou outro estoura e você percebe que não tinha mais nada de pequeno, já estava tudo muito grande, muito acumulado. Né? Mas é por isso aí que eu falo assim, a questão do orgulho. Quando o orgulho não é tratado, ele é uma rachadura silenciosa. E as discussões começam e às vezes é o meu orgulho que fala assim, não, eu não vou abaixar, eu vou continuar respondendo. Então assim, concordo plenamente, só para colocar mais tempero aí nessa salada. Até essa questão que você citou, né? Eu percebo que tem vários casais que às vezes ficam esperando o momento ideal para se curtir, né? Não, a gente vai fazer aquela viagem, naquela viagem tudo vai se resolver, naquela viagem a gente vai entrar em sintonia de novo, a gente vai voltar para aquele lugar que nós fomos há 10 anos atrás, a gente vai se reconectar. A reconexão ela precisa começar hoje, né? Não naquela viagem, porque às vezes vem a frustração, aí você vai até realizar a viagem, não vai ser igual, porque não adianta, não é a viagem que resolve. É a intencionalidade, né? O pessoal tem que perceber que casamento é construído, é cultivado. Não existe um grande movimento que gera um grande resultado. Existem pequenos movimentos diários, repetidos várias vezes, com intencionalidade, que faz ele florescer, que faz ele frutificar. Eu gosto
de um bom vinho. Assim como eu gosto de um bom café, de um bom queijo, eu gosto de boas coisas. Mas um bom vinho, para mim, é uma imagem muito legal. Porque um bom vinho, ele não apenas passou por um bom processo de fabricação a partir de uma boa uva. Ele também tem um tempo de guarda. E aquele tempo de guarda, ele tem um jeito certo de ser guardado. O casamento, para mim, é isso. À medida que você está cuidando dele ao longo do tempo, ele vai se tornando como um bom vinho que tem o seu tempo de guarda respeitado. Quanto mais o tempo passa, mais sabor, mais estrutura, mais corpo ele ganha. Né? Assim, não é algo que é fabricado em fast food. Casamento não é McDonald's, está muito mais para um bom vinho. E aí, vocês dois falando essa questão da viagem e tudo mais, é interessante fazer a seguinte reflexão. Lá atrás, quando você cria aquela memória, poxa, foi tão bom, será que a gente vai se reconectar de novo se a gente fizer? Antes daquela primeira viagem ter acontecido, vários hábitos foram cultivados. A viagem só culminou e só criou a memória. Da mesma forma, não é a viagem que vai. Ela é o ápice daquilo que já se vem cultivando antes. São os pequenos passos. São os pequenos passos. E aí a rotina se torna uma bênção. Porque se eu não tenho cultivado na rotina bons hábitos, do cuidado para com a esposa, para com o marido, elogiar, se sacrificar e por aí vai, a viagem não vai resolver nada, né? Ela vai, pelo contrário, criar talvez até uma memória ruim. Né? Mas aí, na medida em que na rotina, mesmo que com filhos, a dinâmica de trabalho, eu tiver bons hábitos um para com o outro, aí eu vou viajar e vou ter um final, um desfecho bonito, né? Mas de algo que na rotina eu já tenho praticado. O problema nosso é que a gente acha que a rotina é chato, né? Pô, mas de novo vou ter que elogiar. Pô, mas de novo, cara, mas a gente fazia isso antes, né? Então, foi isso que tornou uma viagem ou algum evento, alguma coisa marcante. Então a rotina ela é algo fundamental nesse aspecto. A gente começou a falar aqui do que fazer para que o casamento não se torne um casamento zumbi ou deixe de ser, né? Mas antes de entrar nisso, assim, a gente está falando desses problemas silenciosos que vão crescendo e se avolumando. Vocês trouxeram uns números que eu confesso que me assustaram, assim. Número de divórcios no Brasil bate recorde e chega a 420 mil, mostra a IBGE. O número total de separação no país é o maior da série histórica iniciada em 2007 pelo IBGE. Essa matéria é de quando mesmo, Paulo? 24 de março do ano passado. Tá aí. Se bobear, já cresceu um pouquinho mais. Gente, é assustador. E ainda, assim, quase metade dos casamentos no Brasil não duram mais de 10 anos, aponta o IBGE. O levantamento mostra que 47,7% dos casais se divorciam com menos de 10 anos de união. O resultado representa um aumento de 10 pontos percentuais nos últimos 12 anos. Vocês, quantos anos de casado mesmo, Paulo? Vou completar 18, agora em janeiro. E aí, Hugo? 15. Vocês já passaram dos 10. Sobrou só pra mim, eu bato 10 agora em novembro. Thali, não desiste de mim, tá bom? Pedido público aqui. Mas e aí? Enquanto vocês pesquisavam, viam esses dados e outros, o que mais chamou a atenção de vocês aí? Assim, quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando nos casais que eu acompanhei nos últimos anos e fiz o casamento, celebrei o casamento, né? Então, assim, pela graça de Deus, acho que vários deles estavam bem encaminhados, estão até hoje bem encaminhados, mas ainda assim tem uma parcela significativa de casamentos que infelizmente já terminaram. E eu, assim, estou no ministério pastoral aí há 15 anos, não é tanto tempo assim. Então parece que essa estatística, mesmo dentro da realidade da igreja, ela continua, porque a pesquisa ela não é feita só com pessoas que não frequentam a igreja, ela é feita com todos, né? Então eu fiquei assim muito impactado com aquela expressão lá da psicanalista que a gente citou, né, da Ana Barbosa. Que ela fala a falta de tolerância e a falta de disposição para o sacrifício. E aí você olha esses casais que terminaram, então, cara, é isso. É a cultura definindo o que a Bíblia já disse que deveria ser. Relacionamento é isso, é tolerar algumas coisas. De novo, não é tolerar abuso, não é isso. Mas às vezes é tolerar a diferença, é tolerar o jeitão, é ter paciência. A nossa paciência ela está muito curta. Nós queremos tudo na hora, tudo do nosso jeito. Aí eu me comparo com o outro
ele tem, então eu quero ter rápido, né? Acho que essa cultura do self, né? Eu estou focado muito em mim mesmo, no que eu quero, nos meus projetos, e o outro, se o outro não colabora, então ele atrapalha. Se ele atrapalha, eu me livro, né? Como se fosse um objeto. Então, eu percebo que acho que essas duas expressões que ela usa são realmente importantes para a nossa compreensão da durabilidade das relações. Tolerância e disposição para se sacrificar pelo outro. A gente não se casa ou não se une pensando em se sacrificar. Eu me uno pensando em receber. Quais benefícios que ele me dá? Ele me dá a beleza, ele me dá a alegria de estar perto, ele me trata bem, mas é a hora que eu precisar fazer algo por ele ou por ela, né? Então, eu percebo que realmente, infelizmente, essas duas características elas estão faltando mesmo. Eu acho que aqui no contexto da chácara, eu e o Hugo, a gente tem batido o recorde de celebração de casamento, né? Acho que é sempre, não que os outros não celebrem, mas acho que eu e o Hugo acaba batendo aí mais de 10 no ano, né? E eu não sei como que é pro Hugo, mas sempre que eu tô conversando com os casais que eu acompanho, eu tento ao máximo não estar com eles apenas no dia. Sim, eu não tô lá para aparecer na foto, né? Quero acompanhar eles antes e seguir acompanhando depois. E eu sempre falo para eles assim, você não pode casar para ser feliz. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque isso muda tudo. E não é apenas uma brincadeira com palavras. A gente vive nessa cultura do self, né, da autonomia, do indivíduo, do consumo, tão exacerbado, que eu gosto muito da expressão, né, da trindade contemporânea, como o Eugene Peterson brinca, né? Minhas santas vontades, minhas santas necessidades, meus santos desejos. Assim, tudo tem a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que eu julgo que eu preciso. E nesse contexto, o cônjuge, o outro, vira matéria-prima para minha felicidade. Vira alguém que está sempre em débito e vivendo em função de mim. Enquanto a dinâmica do casamento demanda isso que vocês trouxeram, tolerância e sacrifício. Por quê? Porque eu não estou preocupado comigo num primeiro momento, eu estou preocupado com o outro. Isso muda toda a dinâmica, né? Eu tenho uma frase que eu falo para os casais quando a gente vai conversar num período de noivado. Eu falo assim, para nós existir, o eu egoísta ele tem que morrer. É isso aí. Não tem como o nós existir, né? E uma questão que nós, quanto discípulos de Jesus, no século XXI, a gente precisa se atentar que nós somos frutos da nossa cultura. Não tem como. Então, por exemplo, hoje todos os seriados que você vai assistir hoje, seriado, filme, não existe mais casal casado. Existe casal que tem um prazo de validade. Não deu certo, troca. E assim, só que nós fomos criados pela sessão da tarde. E já era assim. Existiam os casais mais velhos casados que permeavam no casamento. Mas nós crescemos aprendendo que o divórcio era um caminho. E nós crescemos aprendendo que o casamento não necessariamente era um caminho. Né? Então, assim, querendo ou não, esse número aqui representa aquilo que nós plantamos há 20, 30 anos atrás. E nós estamos colhendo esse fruto. E quanto discípulos de Jesus, se nós cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus e a gente é chamado a permanecermos casados, e nós fizemos um voto diante de Deus, é claro que existem situações, e as mais variadas situações, que não existe uma solução a não ser o divórcio, né? Mas, na maioria, digamos assim, o nosso desafio é permanecer casado. Mesmo quando a gente viu, né, o outono chega, o inverno chega, o nosso chamado é resolver o elefante. Não matar o elefante matando o casamento, né? Enfim. E aí o que eu fiquei pensando diante disso também é o quanto da cultura evangélica de manter as aparências permeia a nossa realidade. Então, em nome de obedecer a Deus e permanecer casado, para que eu não seja julgado pela comunidade, para que eu não seja julgado pela família, eu mantenho as aparências de um casamento. Mas eu não me divorcio. Mas na prática está divorciado, porque cada um dorme num quarto. Ou se dorme junto, já não tem mais intimidade há muito tempo. Enfim. E eu me preocupo muito com essas incoerências, que eu acho que elas nem são novas, né? Gerações anteriores lidavam com um número menor de divórcio, mas não necessariamente com qualidade no casamento. Né? E eu me preocupava, porque assim a gente não divorcia, porque casamento Deus diz que é para sempre.
Tá, mas Deus também diz que você tem que cultivar o casamento de tal forma aonde a tolerância, o sacrifício, uma série de outras virtudes do reino de Deus estão manifestas e com intensidade. Assim, por que essa parte você não lembra que Deus diz e demanda de você também, né? Então existem sim incoerências que são muito preocupantes. E eu acredito que ainda hoje tem esse tipo de gente. Eu não vou divorciar porque o que vão dizer da gente? Mas assim, usa a desculpa de que Deus não permite, mas em termos daquilo que Deus diz que eles têm que fazer no dia a dia do casamento, fogem assim com muita velocidade, né? Isso me preocupa. Mas devaneios. Você estava com cara de que ia falar alguma coisa, não? Então deixa eu voltar aqui e complicar vocês. Gente, confesso, estava lá em Paineira, sentadinho, participando do encontro, cantando as músicas. O teaser da mensagem entrou, o Paulo subiu, ele começou a introdução, eu falei, é isso aí. Aí de repente ele, Cantares de Salomão. Eles vão pregar em Cantares. Eles são muito corajosos, né? Mas, e aí, gente? Eu sei que muitas vezes as pessoas elas olham para Cantares e tentam fazer dela um livro meramente de alegoria, né? Não, é Jesus que é o noivo falando para sua noiva. E alegoriza uma série de questões. Mas vocês não fizeram esse movimento. Vocês trouxeram Cantares para o contexto do casamento. E eu queria ouvir vocês falando, não necessariamente do capítulo 5, que vocês descreveram um pouco mais, mas assim, nesse passo para trás. Por que Cantares? Como que vocês leem Cantares? Quais são as dicas para aqueles que querem ler Cantares a partir desse domingo? Manda bala. Bom, eu leio Cantares de modo natural, uma poesia de amor do marido para com a sua esposa. Assim como eu leio Provérbios como poesias de um pai para com seu filho, e Eclesiastes como poesias de um rei para toda a sua população, ditos de sabedoria. Então, eu entendo que Cantares é essa carta de amor, e eu acho que era importante na escritura, porque por muito tempo foi um livro negligenciado, né? As pessoas tinham medo de falar, parece que é um livro erótico, né? E tem muita conotação sexual, sim, porque o amor bíblico também envolve a questão sexual. Então, eu acho que a beleza do livro de Cantares é entender que a união entre marido e esposa pode ser bela, pode ser linda, pode ser prazerosa, deve ser. Esse é o objetivo de Deus para o casal. Então, até nisso, a sabedoria divina se preocupa em nos instruir. Por isso que, assim, a gente conversou, né, eu e o Hugo, falou, cara, vamos para um livro que fala sobre casamento, então, vamos ver um pouquinho do que acontece ali. E a gente percebe o livro de Cantares mostrando essas fases do relacionamento dos dois, né? Eles se apaixonando, o amor deles crescendo a tal ponto que eles não conseguiam ficar longe, eles se casam, mas depois se afastam e a frieza vai tomando conta, a ponto de quase romperem a relação. Mas o livro termina com eles resolvendo o conflito, né? E eu acho que a beleza também está nisso. Além de mostrar que o amor e que a intimidade do casal, elas são providas da bênção de Deus e são frutos da graça de Deus, ele também não esconde que todos os casais vão passar por crises e tempestades e dificuldades, porque essa é a vida humana. Mas em Deus existe resposta, existe graça, tanto na bênção dele, quanto em respostas que ele mesmo nos instrui a ter, nessa questão da intencionalidade que a gente tratou, para a gente poder apontar caminhos, né, de solução. Então, eu vejo que eu gosto do livro de Provérbios porque ele meio que une assim, o espírito da bênção de Deus sobre o casal e a prática do casamento em si, né, de forma poética, para não ser Cantares. Também... Né, isso, Cantares. Mas ele já deixou valendo que desde domingo, toda vez que ele falasse Provérbios, ele estava querendo dizer Cantares. Cara, eu troquei várias vezes ontem. Já deixou claro. Tá valendo ainda, né? Tá valendo até o fim do podcast. Eu leio da mesma forma. Eu acho que é um relacionamento de um homem para com uma mulher, Salomão com a Sulamita. Acredito que o livro o ápice dele é mostrar como que o relacionamento conjugal ele é belo, mas com as suas indas e vindas, ou momentos, né, usando uma outra figura de linguagem, cada um tá dançando uma música diferente, mas aí o objetivo do casal é dançar a mesma música, no mesmo compasso, né?
E, inclusive, a questão do erotismo que existe nesse livro. Porque a vida sexual, ela é bênção de Deus. E eles estão desfrutando dentro do casamento. E eu acho isso maravilhoso. Porque Deus, ele não esconde a bênção da sexualidade. E Cantares está aí para mostrar isso, né? Eu acho que... os outros que dizem, claro, os outros estudiosos que dizem com todo respeito que é uma alegoria entre Jesus e a igreja, eu acredito que nenhum judeu no Antigo Testamento e nem o próprio Cristo estava lendo aquilo num primeiro momento como o amor de Cristo pela igreja, né? É claro que a gente pode fazer isso pós-Cristo porque depois Cristo vai ser tido como noivo que ama sua noiva. E demonstra, assim, né, o sacrifício do homem pela mulher ali, enfim. E o próprio Paulo vai dizer que nós, no casamento, também experimentamos do mistério do amor de Cristo pela igreja, né? Então, acho que também não é errado dizer isso. Mas a proposta primária do livro é acerca de um relacionamento de um homem para com uma mulher. E só um parênteses, assim, à medida que você for ler Cantares, você vai perceber essas questões da sexualidade, com uma linguagem poética que talvez não seja tão natural pra gente, né? Porque os seus cabelos são tão belos quanto uma manada de búfalos correndo, descendo a montanha. Ou você, minha pomba. Não faz muito sentido, né? Mas tem essa questão marcada pela poesia da época, mas é importante perceber, e aqui é só uma pontuação, que a sexualidade é dádiva de Deus, criada por Deus, para ser desfrutada no contexto da aliança. Porque eu acho que nós lidamos com uma geração que é hipersexualizada, mas optou por não falar disso. Então, assim, não fala nem que é dádiva de Deus, porque também não quer falar que se é dádiva de Deus, é Deus que diz como tem que ser usada. E o Deus diz que é no contexto da aliança. Por isso que eu curto Cantares, porque a Bíblia fala sobre isso e a gente não precisa esconder, né? Então, assim, até para os mais novos, a Bíblia não esconde que o sexo é uma dádiva, é uma bênção de Deus, mas ele mostra como, onde ele põe essas cercas de proteção, né, divinas em cima da intimidade sexual. Então eu tô com você, eu acho que a gente vive uma cultura hipersexualizada e a igreja meio que se esconde disso. Não, a gente não pode falar, não, Deus tabu, fala e a gente tem que ensinar o jeito certo de pensar, de enxergar. Então por isso que e até mesmo de desejar, né, porque hoje na cultura atual se aprende acerca da sexualidade na internet, o que é de maneira equivocada. Mas à luz das escrituras, as próprias escrituras, nas imagens que a gente lê em Cantares, fala assim, uau, eu devo olhar para minha esposa ou o marido e imaginar e desfrutar. Então, assim, é bom, é saudável, mas dentro do contexto da aliança, né, que é o que a gente está vendo. E vamos dar um break nesse tema, porque senão a gente vai dar spoiler demais. Mas você que está ouvindo, se prepara, porque esse é um dos temas quentes que a gente vai conversar ao longo dessa série, Elefante na Sala, porque esse é um baita de um elefante, essa questão da sexualidade, né? Mas, vamos lá. Cantares, casamento, ele não oculta, como vocês disseram, as estações mais frias, os desafios e uma série de coisas. Mas quando a gente está falando de Cantares, dessas coisas que as escrituras não ocultam, a gente sabe que Salomão, o autor de Cantares, lidou com construção de família, com construção de casamento, de uma forma, inclusive, que as escrituras não salientam. Não apoiam, né? Queria ouvir vocês mais um pouquinho sobre isso. Pode ser um de cada vez, tá? Brincadeira. Vocês estão muito quietinhos. Eu acho que, de novo, essa é a beleza do próprio livro, né? Porque a Bíblia, ela não pinta os servos de Deus como seres perfeitos. Perfeito só é um, né? Que é o Criador. Então, o próprio livro de Cantares, que mostra esse amor, essa paixão, né, de Salomão pela sua esposa Sulamita, ele teve outras 700 esposas e 300 concubinas. Então, agora, a gente também sabe que, apesar de ser outra cultura, talvez a maioria desses outros casamentos também não eram casamentos... Era político. Era político, não foram nem legitimados, nem consumados, talvez. Era só acordos políticos. A gente não sabe, na prática, como funcionava. Mas é errado, no mesmo modo, não é normativo. Então, a poesia bíblica, as próprias histórias bíblicas, elas não são normativas. A norma vem daquilo que o Deus Criador estabelece. Ele não esconde, às vezes, pelo contrário, ele mostra assim, as falhas humanas nessas histórias,
para que a gente aprenda com os acertos, mas também com os erros, né? Exato. Dos servos dele, e ainda assim observe a graça dele sustentando, né? O próprio Salomão em Provérbios vai dizer assim, olha, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas no final da vida dele, ele descumpre a própria sabedoria dele. E eu acho que as escrituras, quando é narrativa, ela mostra as histórias e a gente aprende a partir das histórias. Quando ela é poética, como Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos, ela mostra um outro tipo de sabedoria ali, mas não necessariamente é coerente com a vida do autor. Para mostrar que, inclusive, nenhum autor bíblico ele é perfeito, mas ele é carente da graça. Então, Salomão que diz o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ele não encerra bem o reinado dele e a vida dele para com Deus. Mas ele escreveu. Temor, né? Mas isso também não anula o fato de que esse princípio de sabedoria é verdadeiro. Né? Então, isso aí. Guardem essa parte, porque são dicas de leituras que vale para Cantares e qualquer outro livro da Bíblia, ok? Mas vamos lá. Cantares, vocês escolheram o capítulo 5. E a primeira coisa que vocês destacaram nesse capítulo 5 é que a indiferença mata o amor. E eu não ouvi você, eu ouvi à noite, mas acabou que ficamos sem energia lá em Paineiras, né? Mas o Paulo trouxe algo que eu achei muito significativo, assim, que muitas vezes casais têm crises por conta daquelas brigas que aparecem, que os ânimos ficam um pouco mais acirrados, quando eles começam a entrar naquele estado quase de guerra. Mas, assim, a indiferença tem a mesma capacidade de matar o amor e matar o casamento quanto essas grandes guerras que às vezes acontecem. Eu gostei muito dessa proposta, viu? Tanto que eu queria ouvir vocês falarem mais dela. Eu acho que a indiferença é como um veneno silencioso, que você vai dando de pouquinho em pouquinho. Mas você não tem mais empatia com o outro, você já não se importa mais em resolver, porque tanto faz, tanto fez, a gente continua levando. Você deixa de considerar os sonhos, você deixa de considerar os sentimentos, e de fato dependendo até de como isso acontece, é uma tortura silenciosa, né? Então, às vezes tem casais que fazem isso inconscientemente. E eles vão simplesmente tocando a vida, né? Não, tem pessoas que fazem de maneira intencional, mas a maioria acho que não. A maioria eu acho que não. Porque tá bom, tá assim. Rotina, né? E eu confesso aqui, gente, eu acho que quando um casal tem uma crise e o casal está incomodado por conta daquilo, é melhor do que existe uma crise e eles estão de boa com relação à crise, porque eles estão indiferentes um para com o outro. Né? A indiferença, para mim, ela é o grau mais preocupante quando a gente está falando de crise conjugal no contexto da aliança. Se você pensar, por exemplo, numa construção, ela pode desmoronar por dois meios, né? Ela pode cair uma bomba em cima dela, ou vir um terremoto e ela cair, ou você só deixa de dar manutenção. Com o tempo ela também vai desmoronar, né? Um prédio. Então eu vejo a indiferença assim como o Hugo bem colocou. A gente pode destruir um relacionamento, e aqui não só um relacionamento conjugal, mas relacionamento pai e filho, relacionamento amigos, né? O nosso relacionamento com o próprio Deus, a gente é capaz de prejudicar, tanto através de uma briga, quanto através da indiferença. Tá bom, depois eu vejo, me esqueço, vou deixando para lá, não me importo. E aí eu vejo que há um afastamento, muitas vezes relacional, geográfico, às vezes não geográfico, mas assim, emocional. Isso. Eu estou perto, mas estou longe. Espiritual também, eu esqueço de orar, eu esqueço de me importar. Então, por isso que a gente chegou a essa conclusão, né? Que quando a gente olha para o texto aqui, no caso, parece que a esposa no texto, né? Que não é... Aqui é uma poesia, né? Isso pode ser do homem, da mulher, do pai, do filho. Sim. Então, a pessoa, quando ela deixa a frieza tomar conta, isso vai nitidamente matando devagarzinho o amor, né? Concordo plenamente. Eu acho que essa questão de você não ter mais empatia para com o outro, para com o sentimento, para com a necessidade do outro, né? E isso vai minando completamente. Acho que até por isso que a gente vê no Novo Testamento,
1 Coríntios capítulo 7, né? Lembrando quais são as necessidades do marido, as necessidades da esposa. Tipo, gente, vocês têm que estar atentos à necessidade um do outro, né? Vocês precisam de coisas. Que não adianta pensar que o tempo vai resolver ou daqui a pouco dá um jeito. Não, há necessidades. A indiferença é muitas vezes isso. Eu paro de me importar com o que ele precisa, com o que ela precisa. E a gente sabe que homens e mulheres, agora falando do casamento, as necessidades às vezes elas são parecidas, sim, mas há diferença também. A mulher tem muito mais necessidade do carinho, do toque, do respeito. E o homem tem necessidade muito maior nessa área sexual. Então, se eu paro de me importar com a necessidade da minha esposa e começo a tratá-la de qualquer jeito, sou indiferente com ela, a hora que eu quiser suprir a minha necessidade, é egoísmo da minha parte querer receber algo que eu não estou fornecendo para ela. A mulher vai se sentir usada. Exato. E do mesmo modo também o contrário, né? Então, cada um precisa estar atento à necessidade do outro. Acho que é por isso também que a gente vê muito o Novo Testamento falando sobre isso, né? Não tem em vista propriamente o que é seu, mas sim cada qual o que é do outro. Isso também se aplica ao casamento, né? Qual que é a necessidade do meu cônjuge? O que ele precisa? Qual que é a necessidade do meu filho? O que ele precisa? Ele precisa só de uma boa escola, ele precisa de um pai que conversa com ele, sabe o que está acontecendo com ele, né? E à medida que vocês seguiram no texto, o que vocês fizeram bem? Se a indiferença ela pode matar o amor, a intencionalidade ela tem a capacidade de reviver esse amor, mas não qualquer tipo de intencionalidade. Como que vocês olham para esse texto e até mesmo dariam de dicas para como perceber que tipo de intencionalidade a gente tem que cultivar quando a gente está olhando para uma passagem como essa? Olha, ontem também aqui em Barão, expliquei para as pessoas, a figura que a gente está usando aqui é da mulher, né? Porque é o que o texto está propondo, mas poderia ter sido o homem. Na minha opinião, nós vivemos num momento histórico onde nós nunca vimos uma geração tão egoísta quanto essa. E eu preciso me incluir nisso. Eu não posso acreditar que eu não sou egoísta, que eu sou altruísta, que eu sou empático. Eu não posso acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu vou amplificar meu egoísmo, que eu já sou, por natureza. Então, a pergunta que eu devo fazer, na minha opinião, é: em quais áreas do meu relacionamento conjugal eu tenho sido egoísta? Eu acho que esse é o primeiro passo de todo mundo, né? Então, eu tenho sido egoísta porque eu não quero resolver esse problema. Eu tenho sido egoísta porque eu tenho visto meu marido, minha esposa se ralando, se dedicando tanto em determinada área e eu não tenho colaborado. Eu tenho visto meu esposo, minha esposa distante em determinadas áreas da vida e eu não tenho ido até ele. Eu não tenho ido até ela, eu não tenho procurado ouvir. Eu tenho faltado com paciência. Eu preciso reconhecer o meu egoísmo, porque se sacrificar para nós não é algo natural. Então a primeira intencionalidade que eu vejo que nós precisamos ter é do arrependimento, tanto do um quanto do outro. E aí, buscar caminhar na direção da necessidade do outro. Né? Aqui no texto a gente fala sobre a questão de Salomão ser paciente, agir com paixão, agir com gentileza apesar da sulamita, mas cada contexto de relacionamento vai determinar qual é a intencionalidade que você precisa ter. E só destacar a questão da paciência, porque muitas vezes casais criaram o elefante muito grande na sala, e aí um do casal fala: bem, vamos reverter a situação. E aí ele se move com intencionalidade. Mas assim, ele acha que rapidamente aquele elefante que foi cultivado ao longo de meses, anos, vai ser resolvido. Não vai. Você precisa ter paciência. E paciência, ela geralmente vem de mão dada a perseverança. Assim, você vai ser intencional e assim, ela não deu a resposta que você gostaria, você vai continuar sendo intencional. Ela novamente não deu a resposta, tá? Você vai continuar. Assim como Cristo amou a igreja se sacrificando por ela. É uma forma de sacrifício. Até que uma hora aquele movimento vai frutificar. Não? Mas e você, Paulo? Eu assim, 100% com o Hugo, afinal a gente pregou sobre isso. Se vocês estivessem discordando, eu ia ficar muito preocupado, viu? Eu acho que eu penso também muito essa questão da reação, né?
Até do que vocês estão falando da paciência, né, da perseverança, porque às vezes eu vejo que a gente até tenta dar passos, mas aí o outro não corresponde. Como é que eu reajo quando o outro não corresponde? E aí volta o egoísmo. Eu tô tentando, tá vendo? Você não quer saber, já explodiu, já quer do meu jeito de novo o egoísmo. Eu fiz isso, você é obrigado a perceber o meu valor, a perceber o que eu estou fazendo. E de novo é o egoísmo. Eu quero que você valorize logo e rápido o que eu estou fazendo. E às vezes vai demorar, às vezes não vai nem acontecer. Mas a Bíblia diz, no que depende de vós, se esforce para ter paz com todos. Às vezes você vai tentar e o outro não vai responder. Então, acho que um cuidado que a gente precisa ter na questão da intencionalidade também com as nossas reações. Quando o outro não corresponde ao meu amor, à minha gentileza, ainda assim como no caso aqui do texto, né, eu entendo que um dos dois, no caso ele, continuou agindo com gentileza, paciência, a despeito da rejeição, a despeito de não ser correspondido. Não fui correspondido, tá bom, a minha parte eu vou fazer. Então acho que essa é a ideia da intencionalidade. Cara, o que cabe a mim? Eu vou fazer o que cabe a mim e vamos esperar frutificar, vamos ver o que vai acontecer. Mas no mínimo, se nada não der certo no final, cara, a minha parte eu fiz. Eu fiz o que era esperado de mim. Eu tratei com respeito, eu tratei com gentileza, eu tentei caminhar o máximo que deu, né? A pessoa que desistiu, a pessoa que não quis. Mas a gente também sabe que pela graça de Deus, a tendência é a reversão da situação. Deus pode quebrar o coração endurecido, né? Até mesmo do marido, da esposa, né? Eu até diria que assim, alguns elefantes na sala são construídos durante anos. Não, a regra é, não vai ter milagre. Pode acontecer? Pode. O milagre é o arrependimento. O milagre é, no ordinário, nós termos prática de intencionalidade, de amor, de sacrifício, de gentileza, de bondade para com o outro. E na medida em que o comportamento ele se torna correto, as emoções elas vão se tornando corretas também. Porque muitas vezes a gente não vai ter vontade. Esse que é o problema da nossa geração, ela definiu o amor como sentimento. Biblicamente, o amor não é sentimento. Biblicamente, o amor é uma decisão de sacrifício pelo outro. Né? De lealdade, de aliança para com o outro, que ora vai envolver sentimentos positivos, ora sentimentos negativos, e vai ter momentos que eu não vou querer ser gentil, os meus sentimentos vão falar assim, não, você não deveria ser gentil, não, você não deveria se sacrificar, mas eu estou me sacrificando primeiro por obediência a Cristo, por lealdade a Cristo, porque Cristo também não deve ter ido feliz para a cruz, certo? Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu estou em aliança com o meu cônjuge. E eu preciso, mesmo quando eu não tenho vontade, demonstrar atitudes de amor. E com isso, em arrependimento e em oração, a longo prazo, na esperança de que o poder do Espírito vai transformar aquele relacionamento. E muitas vezes, quando o elefante é grande, porque foram anos, eu preciso de ajuda externa. Eu preciso de alguém que vai mediar, eu preciso de alguém que vai intervir, eu preciso de um pastor, porque muitas vezes a gente precisa de alguém que diga o seguinte, olha, você está errado, você está errada e você precisa se arrepender disso aqui. Porque, via de regra, eu não vou ouvir o outro. Falar assim, pô, mas você está errado nisso. Via de regra, o que vai acontecer? Mas você também faz isso. Então a gente precisa de um mediador que vai falar assim, opa, pera lá, gente, a gente precisa começar do zero. Esse aqui morreu. Vamos começar um outro casamento agora. Né? Claro, trocar o pneu com a roda andando não é fácil. Mas até nisso que você está falando, eu percebo que tem gente que às vezes até acerta e erra ao mesmo tempo. Porque se arrepende, até, poxa, é verdade, eu estou errando, mas não tem às vezes a coragem de também dar o passo de sentar e falar, eu quero te pedir perdão. Não, fantástico. Aí vai tentar comprar o perdão. Não, mas eu trouxe um presente. Mas eu mudei. Tá, você mudou, mas você não pediu perdão. Você mudou, mas... E o passo que Deus propõe é sentar e confessar. Falar, olha, eu errei com você. Durante todos esses anos eu errei e eu quero pedir perdão para você. Fantástico. Eu quero dizer para você que eu vou tentar de novo. E quantas vezes eu já vi mulheres que sentaram assim e às vezes o casal em crise e os dois brigando na minha frente, tentando acalmar e ele, mas eu te pedi perdão. E ela, quando que você me pediu perdão? Eu comprei um presente, eu te dei uma bolsa. Isso não é pedir perdão? Quantas vezes, cara? Cansei de ver. Eu só quero que você fale, eu errei, me perdoe. E às vezes a gente não deixa o orgulho, né? Então por isso que é importante isso que o Hugo tá falando. Você tem um pastor que vai sentar e falar, cara, pede perdão. Com toda a assume, né? E, gente, o tempo tá passando.
Dica de livro, vocês têm alguma? Para aquele que tá, um casal que está lidando com crise, ou até mesmo um solteiro que está querendo ajustar a compreensão do que a Bíblia diz de casamento, já que a cultura diz tanta coisa que não tem nada a ver. E aí? Olha, eu acho que o livro do Keller, né, sobre casamento, né? Significado do casamento. Significado do casamento, nossa, isso é um obra-prima aí, né? Uhum. Tem um outro do Enéas Kostenberg, Deus, Casamento e Família, que também ele fala bastante sobre os princípios bíblicos, sobre a prática do Antigo, Novo Testamento, como as pessoas encaravam o que a Bíblia diz, como que a sociedade judaica praticava aquilo que Deus declarou na Escritura, que é um livro que eu gosto muito também, acho muito interessante, assim. E eles nos apontam esses caminhos focado um pouco mais na Escritura, né? Tem um outro também, Amor e Respeito. Porque as Escrituras dizem que o marido deve amar a esposa se sacrificando, e a mulher deve respeito ao marido. Muitas vezes é a forma, né? O princípio é o amor, mas a forma é diferente, de expressar e de receber amor. Acho que esse livro também ajuda bastante, porque somos seres diferentes, com necessidades diferentes, e recebemos e transmitimos amor de maneiras diferentes. Legal. E eu sei que o tema é casamento, mas... E os solteiros que estão nos ouvindo? O que vocês têm para dizer para eles? Olha, solteiros que nunca foram casados. Eu acredito que são princípios e valores que vocês devem guardar no coração, refletir, porque um dia, em estando num casamento, de certo, vão ter divergências, vão ter crises, vão ter desencontros, mas ao guardar e ao construir o relacionamento a partir de princípios bíblicos, a casa tende a ter uma boa estrutura, né? Agora, para aqueles que foram casados, já passaram pelo divórcio ou já passaram pela viuvez e pretendem estar num novo casamento, a minha fala seria o seguinte: olhe para trás, aprenda com o relacionamento anterior, erros e acertos, olhe para as Escrituras, para a sabedoria bíblica, e em ponderando em ter um novo relacionamento, também guarde os princípios bíblicos como critérios para estar num novo relacionamento. Não se lance diretamente no novo relacionamento, mas deixe as Escrituras estabelecer critérios para um novo relacionamento, e aí então um relacionamento baseado na sabedoria bíblica diante de um novo ciclo aí. Acho que, além de tudo que o Hugo colocou, primeiro essa questão do cuidado a respeito do significado do amor, que a gente já falou aqui também. O que é o amor bíblico, né? Entender que o amor bíblico não é essa paixão romântica, é muito mais, como o Hugo já colocou aqui, né? Está relacionado com essa disposição de um compromisso de aliança. Isso é amor bíblico. Eu me disponho a cuidar de você. Essa é a ideia. Então, cuidado para quem você vai entregar seu coração, né? De quem você vai decidir cuidar, porque é isso que é se unir, né? Tanto para um jovem solteiro ou para alguém que já está namorando. Então prepare-se bem, como o Hugo bem colocou também, né? O divorciado, o viúvo, porque às vezes você já pode ter passado por um relacionamento e ainda não entendeu o que é o amor correto. Você pode ter se frustrado ou ter vivido até um relacionamento feliz, né? Se você é viúvo, mas geralmente a pessoa que infelizmente acaba passando pelo divórcio é porque em alguma medida sofreu no relacionamento anterior, né? E em alguma medida também, apesar do outro talvez ter errado mais com você, como o Hugo colocou, às vezes a gente também tem nossos próprios erros. O que eu errei no outro relacionamento? E o que a Escritura diz que eu preciso estar atento para um próximo relacionamento? Agora, além disso tudo, eu acho também que é importante a pessoa que não está no relacionamento conjugal hoje entender que esses princípios que a gente tratou ontem ainda se aplicam a qualquer esfera do relacionamento humano. Então, ter paciência, se arrepender dos erros, tomar cuidado com a frieza. Isso também afeta uma amizade, isso também afeta o relacionamento de pais e filhos, né, de colegas de trabalho. Então, é importante tomar cuidado e entender que esses princípios de ter paciência, de tratar com gentileza e respeito, não com paixão é só para o casal, mas o resto, isso se aplica a amizades, né? Então a gente precisa tomar cuidado e aprender a cultivar também bem as nossas boas amizades, né? E para os casais que estão em crise, que falaram, ixi, rapaz, esse negócio de casamento zumbi parece vivo, mas tá morto, é comigo. O que vocês têm para dizer? Bom, eu acho que nada diferente do que já foi dito ontem, né? Deus, eu acredito nisso. Ele tem poder para derreter a mais densa neve
E ele tem poder para fazer florescer de novo aquele amor, aquele compromisso, que talvez hoje você olhe e fale, cara, é impossível, não dá mais. Não, cara, para Deus nada é impossível. Então, se eu colocar diante dele, se eu me arrepender e tentar dar os passos que ele pede para que eu dê, não os que eu quero dar, mas os que ele pede para eu dar, ter paciência, continuar tratando com respeito e tantos outros que a gente vai encontrar na Escritura, é possível, sim, é possível. Então, não desista. Continue orando pelo seu casamento, continue pedindo Deus, acende o amor por ele no meu coração, acende o amor por ela no meu coração. E procurar ajuda, né? Pedir ajuda, às vezes, para o pastor, como o Hugo já colocou aqui, porque às vezes tem batalhas que a gente está tentando lutar sozinho e não vai chegar a lugar nenhum. Eu diria fazer a seguinte reflexão, ó, além do que o Paulo já colocou. Se amor é sacrifício, abrir mão do seu ego pelo outro, porque você está em aliança com o outro, não se esqueça, você teria talvez todo o direito de abrir mão. Porque o relacionamento, já não existe ali amor, mas você está decidindo se sacrificar pelo outro. E por isso vocês estão juntos. Isso é sinônimo de amor. Talvez o que não está existindo, é isso que o Paulo falou, é respeito, é a indiferença, não está tendo empatia, não está tendo a consideração para com o outro. Essas coisas precisam ser resgatadas. Mas o amor em si está acontecendo, porque eu estou abrindo mão, talvez do meu direito, ou não está tendo da parte do outro sacrifício na minha direção, mas eu ou você continua se sacrificando pelo outro. É sinônimo de amor. Agora, uma coisa que eu incentivaria muito, converse com o seu cônjuge e diga, não estamos dando conta sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Procure um pastor. Obrigado, gente. O nosso tempo está chegando ao final, mas tem uma última pergunta, última mesmo, e essa é só para o Paulo. Paulo, eu sei que muitas vezes assim elogios de cantares são difíceis, mas ontem você fez uma analogia assim admirável como um exército e suas bandeiras. Como que é isso na cabeça do homem mesmo, Paulo? Cara, para mim, eu olho para essa... A gente tem que dar um desconto, gente. Salomão, ele tá tentando aqui, né, fazer um elogio para a esposa dele. É um homem tentando fazer uma poesia, então... Mas tem limitações. Tem limitações, mas eu fiquei olhando para isso, né? O que um homem valoriza? Eu pensei em duas coisas, né? Essa ideia do exército, né? Eu lembrei do Rock, cara, Rock Balboa, assim, que homem que não se emociona de ver aquele cara tomando soco e levantando e continuando. Né? Você fala, cara, você é tão linda quanto o Rock no 5º round lutando, ou tão linda quanto o Palmeiras levantando a taça da Libertadores. Assim, Mundial não dá pra falar, né? Tá, eu sei que você queria cavar uma pegadinha pra mim, fica tranquilo. Não, na verdade, é que eu acho que essa brincadeira, ela, além da gente dar um pouquinho de risada, assim, eu acho que muitas crises, e essa é a minha última palavra, casais precisam aprender a olhar pro outro e reconhecer que às vezes a forma que o outro tentou não é a que você mais gostaria. Mas ele tentou. Ele soltou esse elogio. Você é tão linda quanto o Rock Balboa no final do Quinta Sal. Tá valendo. Assim, meu amor, você é o Rock. Mas a gente precisa aprender linda, a reconhecer, né? A gente precisa aprender a reconhecer. Essas as linguagens mulheres de amor. né? As mulheres olham e falam assim, velho. Né? A linguagem de amor é uma coisa... É um assunto para uma outra conversa. Mas, gente, obrigado por esse podcast. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. E não se esqueça que essa série de mensagens Elefante na Sala continua. Temas quentes virão. Barão sempre às 9 horas. Paineiras 9, 11 e 19 horas. E como vocês já ouviram, às 9 e 11, chakra.org/reservas. Até a próxima.